Fala aí pessoal, tudo bem? Tranquilo? Novamente, estamos aqui para a nossa segunda aula sobre esse grande jurista aí chamado Ronald Dworkin e a sua famosa teoria do direito, parte 2. Falamos na primeira aula um pouco sobre quem foi o Ronald Dworkin, qual o seu lugar de destaque dentro dessa tradição jurídica, apresentamos algumas ideias do pensamento dele ainda num nível introdutório e terminamos o nosso bate-papo na última aula com a leitura de um texto, com a indicação de uma leitura de um texto, no qual vocês tinham que tentar identificar quais eram as posições de Dworkin e de Posner em relação àquela famosa perguntinha, mas afinal de contas, há uma resposta correta para as questões jurídicas? Ou o direito vai depender sempre da subjetividade, da arbitrariedade, da discricionariedade do juiz e, portanto, não terá um caráter objetivo? E aí nós vamos aprofundar um pouco o debate sobre isso nessa aulinha 2 do Ronald Dworkin. Preparado? Vamos lá? Bora? Então, vamos lá. Então, uma ideia que nós vimos lá naquela nossa primeira aula e que eu quero retomar aqui com vocês é que o Ronald Dworkin pensa o direito sempre a partir da relação com outras áreas do conhecimento e, sobretudo, a partir da influência que a política, que as ideologias, que a moral produz no direito de forma direta. Por isso que quando se analisa a política e o princípio, o Ronald Dworkin vai fazer uma distinção entre esses dois e vai denominar essas duas coisas para não haver confusão. Ele descreve lá: denomino política aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser alcançado. Em geral, uma melhoria em algum aspecto econômico, político, social da comunidade. E ele denomina princípio um padrão que deve ser observado. Não porque vá promover ou assegurar uma situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma exigência de justiça, ou uma exigência de equidade, ou alguma outra dimensão da moralidade que exija, portanto, uma defesa da nossa parte enquanto sociedade, enquanto defensores do direito e assim por diante. Por isso que ele vai dizer que o direito está, a interpretação do direito está atrelado, está intrinsecamente conectado com essa concepção de justiça, ou melhor, com essa concepção de política. A política vai interferir. É impossível quase um juiz fazer um juízo de valor sem algum tipo de influência dessas ideias. Mas isso não é um problema em si para o Dworkin, como a gente vai ver ao longo dessa nossa aula. Por isso que, quando o assunto é a interpretação das leis, o Dworkin vai defender que na interpretação das leis deve ser considerado sempre o contexto histórico, os princípios gerais de direito. Ou seja, os juízes deveriam interpretar uma lei de modo a poderem ajustá-la o máximo possível aos princípios de justiça pressuposto em outras partes do direito. Por isso que o juiz, ao decidir, ao deliberar, ao julgar um caso concreto, eles deveriam sempre interpretar uma lei tentando ajustá-la o máximo possível aos princípios de justiça que estão na parte litigiosa, no conflito em si. Por isso que o Dworkin vai criar essa ideia, vai defender essa ideia de que a interpretação do direito ela é essencialmente política. Não tem como você fugir de uma relação intrínseca com a política. E é justamente talvez essa ideia, e por isso que ele vai dizer que vai defender essa ideia de uma intenção do autor no direito, ele vai receber algumas objeções por conta disso. Por isso que ele vai brincar lá que a teoria dele, a teoria jurídica dele é uma teoria um tanto quanto impopular, justamente porque foge daqueles padrões pré-estabelecidos pelos positivistas jurídicos e, portanto, da suposta segurança jurídica trazida por eles. Mas essas objeções vai dizer o seguinte, né? A hipótese política de dizer que o direito então está atrelado essencialmente à política, ela vai mostrar que essa hipótese sobre interpretação jurídica ignora que a interpretação do direito seja uma simples questão de descobrir qual é a intenção do autor. Eu fiz uma menção às escolas de interpretação jurídica na aula anterior. Você pode clicar aqui e verificar na aula lá da primeira parte do Dworkin, e fiz um resgate histórico um pouco dessas escolas jurídicas, mostrando que na tradição de uma escola que tem a defesa de um método chamado exegético, da qual os positivistas vão se debruçar sobre isso,
eles vão dizer que o juiz deveria, numa eventual lacuna, numa eventual antinomia, né, não, ele não pode se abster de julgar, mas quando ele vai julgar, se há uma lacuna no direito, no ordenamento jurídico, ele deve tentar entender qual era a voz ou a vontade do legislador durante a redação da lei. E essa hipótese política vai ignorar isso. Essa hipótese política do Ronald Dworkin vai ignorar isso. Vai dizer então que dane-se a intenção do autor, mas valorize o contexto no qual está inserido. Valorize então, portanto, essas discussões em torno, né, do momento que o país, que a sociedade ou que as partes envolvidas no processo estejam envolvidos. Então o juiz deve ter essa liberdade de interpretar para além da letra da lei, para além de uma mera exegese da lei. E essa teoria da intenção do autor no direito, então, ele vai reafirmar sua hipótese, vai reafirmar suas teses, e o Dworkin vai considerar que através dessa sua hipótese política, o argumento, os positivistas jurídicos tanto defendem, que é esse argumento da intenção do autor, então ele vai considerar esse argumento como uma concepção de interpretação que afirma ser a melhor teoria política, aquela que confere papel decisivo à intenção do legislador. Só tem um problema em defender isso, e essa é a crítica aos positivistas jurídicos que o Dworkin está fazendo. Porque daí ele vai dizer isso aqui, então a teoria da intenção do autor não está contraditoriamente, não é contrária especificamente à hipótese do Dworkin. Não é. Por quê? Porque ele vai entender o direito de um jeito um pouco diferente desses positivistas. Então ele vai dizer assim, que a teoria da intenção do autor não contraria a hipótese do Dworkin, mas apenas contesta a sua autoridade ao propor que apenas essas intenções oficiais sejam consideradas verdadeiras, benéficas, ou que pelo menos haja um firme consenso dos juristas nesse sentido, em ambas as ideias são simplistas. Então ele vai se posicionar de maneira contraditória e ele vai reafirmar sua hipótese do argumento de que o direito estaria atrelado essencialmente à política, e é aí que vem a compreensão dele do modo como pensa a política. E a política e o direito, obviamente, né? A política e o direito, eles dependem sempre da interpretação. Vale dizer que uma teoria política não é uma corrupção da interpretação. Julgar um caso concreto de acordo com os preceitos, os valores, os princípios enraizados na política no contexto atual, não significa uma corrupção da interpretação, mas ela é parte da interpretação. O que ele está dizendo aqui, na verdade, ele está tirando esse véu da ignorância, se formos usar um termo próprio de um outro autor da filosofia do direito, né, ou pelo menos das filosofias da justiça, que a gente vai encontrar aí no John Rawls, né, ele está apenas tirando o véu da ignorância. Dizer que não há uma interpretação num caso, num juízo, num julgamento, num caso concreto, que não há uma interferência política e que há uma suposta neutralidade e que há uma suposta objetividade, no fundo isso não se sustenta. Então, isso dizer que então há uma influência da política não é uma corrupção da interpretação do direito, mas é parte da interpretação. Percebe o modo como ele tira o eixo da discussão aqui? Então, se o Kelsey, se o Norberto Bobbio, se o próprio Hart defendia uma certa objetividade, uma segurança jurídica que garantisse, portanto, então, o direito como neutro, como imparcial, como uma busca para aplicar uma norma hipotética fundamental, coisa que o valha, ele está dizendo o seguinte, que a relação com a política, com a moralidade, e por que não com as outras áreas do conhecimento, inclusive com a religião que produz valores e produz valores morais, elas são partes da interpretação. E aí ele faz um apelo dizendo que na literatura a política e a estética também influenciam na interpretação. Você pega um autor, um livro, ou uma análise de um quadro, de uma obra de arte estética, né? Quando você vai fazer um juízo de valor sobre isso, as questões políticas, a ideologia vão interferir no seu juízo. Veja, olha, um exemplo muito prático que recentemente a gente viu uma polarização, nessa polarização um tanto quanto burra às vezes, que nós vivenciamos nos últimos anos aqui na nossa perspectiva política. Houve um ataque muito grande para dizer exatamente que tipo de arte deveria ser colocado nas galerias de arte dos nossos museus, das nossas galerias de arte, né?
E há um juízo de valor sobre o que é arte, o que não é arte, o que é boa arte, o que não é boa arte. E teve vários casos muito específicos de retratos de pessoas de relações homoafetivas, aquela famosa cena do homem nu no museu, onde a criança toca o homem nu no museu. Há juízos de valores diretamente conectados nessa visão estética. Então, para mostrar que o meu juízo de valor sobre uma obra de arte, ou sobre uma encenação, ou sobre um tipo de teatro, ou sobre um tipo de obras, de uma pintura, de uma escultura, de uma obra literária, ela vai sofrer influência de um aspecto político, de um aspecto ideológico, perfeito? No direito é a mesma coisa. Veja o caso, né, que ganhou os destaques da mídia aí nos últimos anos, né, em relação ao famoso Petrolão, Sérgio Moro de um lado, Lula de outro, né, e você tem um ex-presidente e um juiz de uma província, né, juiz da comarca de Curitiba, aqui no Paraná, onde você tem fazer um juízo de valor sobre as ações do Lula envolve necessariamente aspectos políticos. É impossível um juiz julgar de maneira puramente neutra, puramente objetiva. E é aí que o Dworkin está falando, isso faz parte faz parte da interpretação, não é uma corrupção da interpretação, mas faz parte da interpretação. Ele apenas tira do eixo da discussão isso aqui. Agora, não quer dizer que então se deva fazer isso de maneira arbitrária. E é aí que vai a discussão aprofundando um pouquinho mais. E a frase do Dworkin é: política, arte e direito estão unidos de algum modo na filosofia do direito, no pensamento político. E é aí que vem essa compreensão de interpretação e num contraste muito específico com essa ideia de objetividade. Veja bem, pessoal, Dworkin nega a ideia de que a sua teoria política da interpretação seja metafísica, seja como queria o Kelsey, numa norma hipotética fundamental que está na base de todo o ordenamento jurídico, ou melhor, está no topo de uma pirâmide da qual decorrem todas as regras. E essa concepção metafísica é negada completamente pelo Dworkin aqui. E onde os significados são encontrados simplesmente ali. Essa ideia do simplesmente ali, que é uma paráfrase de um grande teórico aí da filosofia do direito, da filosofia, mas também que pensa em algumas questões do direito, como o nosso Heidegger, do ser aí, que é uma concepção metafísica de existência, de ser no mundo, o ser no mundo, Dasein, ou Mitsein, o ser aí, o ser para o mundo, que da qual faz uma paráfrase para dizer o simplesmente ali, o fato concreto que está ali. Então, essa ideia baseia-se numa crença de que todas as pessoas que fazem julgamentos interpretativos pensam que os significados que relatam são dados. A famosa frase, contra fatos não há argumento. Vocês já ouviram isso? Vocês já usaram isso? E cuidado ao usar isso, porque os simplesmente dados do universo como verdades absolutas e contra a qual não há como argumentar, no fundo, há sim como argumentar, porque não existem fatos, existe apenas interpretação dos fatos. Então, o fato concreto que todos podem perceber e tem de reconhecer como simplesmente ali, no fundo tem que ser interpretado. E essa noção de interpretação que o Dworkin está ressaltando e defendendo aqui, ela nos leva para um lado um pouco distante do que queriam os positivistas jurídicos de uma pretensa objetividade. E por isso que nessa discussão entre interpretação e objetividade, o Dworkin vai refutar essa percepção ao afirmar que as pessoas que fazem esses juízos não acreditam nessas abordagens sobre fatos concretos. E, no entanto, continuam a fazer essas pessoas que fazem juízos e que dizem não acreditar nessas abordagens sobre fatos concretos, elas continuam a fazer suas afirmações interpretativas e continuam a argumentar sobre eles de modo crítico e judicioso, supondo que algumas afirmações são melhores que outras, que algumas são certas e outras são erradas. Mas o fato é que somente poderemos entender as afirmações e argumentos interpretativos sobre a literatura, sobre o direito, sobre a moral, se pararmos de tratá-los como tentativas condenadas a relatar significados ontologicamente independentes, espalhados entre os objetos do universo. Precisamos parar de fazer isso. E aí, parar de fazer isso, por quê, professor? Porque nós devemos compreender que os argumentos interpretativos, seja no campo da estética, do direito, da arte, então essas afirmações estéticas especiais e complexas sobre o que torna melhor
uma determinada obra de arte e sobre o que torna a discussão do que é melhor no campo do direito, qual regra ou qual princípio é melhor, então devemos compreender esse argumento interpretativo como afirmações estéticas. Afirmações interpretativas são interpretativas e, portanto, inteiramente dependentes de uma teoria estética ou política. Isso se aplica, veja, ele está fazendo um paralelo dizendo que assim, se eu analiso uma obra de arte com um viés ideológico e com um olhar político, eu também tenho que olhar as leis desse jeito. Mas são coisas distintas. Aí que tá, são formas de fazer juízos de valor sobre um elemento de uma beleza ou de uma obra de arte ou sobre uma lei ou uma regra ou um fato, um caso concreto. Tudo são interpretações. Essa ideia de que os fatos são únicos e universais, são dados como simplesmente ali e revestidos de um caráter ontológico, no fundo não passa de uma estratégia de interpretação. E, portanto, afirmações interpretativas são interpretações, ok? E toda e qualquer interpretação é dependente de uma teoria maior, seja na análise estética de uma teoria estética, seja na área política, na teoria política, seja na área da jurídica, numa teoria jurídica. E essa variação substitutiva dos sentidos dos julgamentos leva, então, o Ronald Dworkin a ter que lidar com duas objeções. A primeira objeção é de que a interpretação na descrição do Dworkin não é realmente diferente da criação. Professor, como assim? A interpretação não é realmente diferente da criação. Então veja, o fato de se dizer que só existem interpretações, mas não fatos, mas só existem interpretações dos fatos, não quer dizer que sejam realmente diferentes uma coisa e outra, ok? Na interpretação, o texto exerce alguma restrição sobre o resultado, mas em sua descrição, o próprio texto é já produto de julgamentos interpretativos. Então essa é uma objeção que ele vai ter que lidar com isso. E uma segunda objeção é a seguinte: uma interpretação, segundo essa descrição do Dworkin, ela não pode ser realmente verdadeira, assim como não pode ser realmente falsa. Não pode ser boa, mas também não pode ser má. Então veja, leva para o campo de uma subjetividade, leva para o campo de uma relatividade. Calma. Então, essa noção de interpretação não pode ser realmente verdadeira, nem falsa, nem boa, nem má, porque ela faz com que a correção de uma interpretação dependa de uma leitura que torna um texto melhor esteticamente ou politicamente, ok? E não poderia, portanto, haver nenhum resultado objetivo, já que são tudo interpretações, não pode haver nenhum resultado objetivo, mas apenas resultados subjetivos, apenas reações subjetivas diferentes. E isso pressupõe o argumento da diversidade, onde há a defesa de que ninguém pode pensar sensatamente que suas próprias opiniões a respeito da menor interpretação são realmente verdadeiras. Então veja essa segunda objeção. Leva-nos para pensar, então, que se tudo são interpretações, não existem fatos, não existem interpretações dos fatos, não existem leis, mas existem interpretações das leis, não existe uma obra de arte bela, mas existem interpretações sobre se é obra de arte bela. Então, nos levaria para um campo de uma subjetividade. E aí que está a grande sacada do Dworkin. Toda pretensão de objetividade, no fundo é um embuste, é uma armadilha. E aqui me lembro de Nietzsche, nosso bigodudo Friedrich Wilhelm Nietzsche, que diz que nós devemos parar de pensar sobre o que são as coisas. E aí, parafraseando e aplicando aqui, precisamos parar de entender o que é que a lei diz. Mas temos que tentar interpretar isso sempre pensando na perguntinha: a quem interessa essa lei? A quem interessa essa objetividade? A quem interessa essa segurança jurídica? Porque por trás de um juízo de valor como esse, de pretensão de uma objetividade, de uma universalidade, há sempre juízos de valores que envolvem vontades de dominação. E isso me lembra o Nietzsche, mas o Dworkin vai dizer assim, diz que há uma tese conhecida na filosofia contemporânea que afirma que nenhuma das convicções que temos sobre o mundo e o que está nele nos é imposta por uma recalcitrante realidade independente da teoria. Penso que toda a questão da objetividade, que tanto domina a teoria contemporânea nessas áreas, é um tipo de embuste, é um tipo de armadilha, e esconde sempre outras intenções por trás, ok?
Por isso que a ideia principal que a gente quer defender aqui junto com o Dworkin é a de tentar provar que a interpretação, seja no campo jurídico, seja no campo literário, seja no campo político, estético, está intimamente ligada às concepções políticas e estéticas das pessoas na época em que elas são realizadas. Muda-se as concepções políticas, muda-se os juízos de valores, muda-se as formas de interpretação. E interpretar o mesmo texto legal, uma letra da lei, por exemplo, depende dessas concepções e opiniões do operador do direito, apesar de essas estarem, de certa forma, limitadas também. Não é que o direito seja meramente pessoal, não é isso que ele está defendendo, não é que o direito seja puramente subjetivo, mas o que se afirma é que ele tem ligações com a realidade social e não se restringe ao texto rígido e frio. Então o direito ele é sempre subjetivista? Não, porque é preciso entender, lembra da aula passada, o direito a partir de uma ótica da integridade. Só que não é uma integridade do ordenamento jurídico das regras pelas regras, mas é do ordenamento jurídico entendida como um direito como princípios. Então o direito impera a partir de princípios. E esses princípios não têm contradições em si mesmos, mas eles têm na aplicação das suas regras diversas interpretações. Por que, professor? Porque elas estão sujeitas a uma influência no campo da política e dessas teorias que envolvem esse contexto social. Ufa! Espero que tenha dado para entender minimamente algumas questões aqui. Fico à disposição para tirar eventuais dúvidas e na próxima aula a gente avança um pouquinho mais nessas discussões da nossa disciplina de Teoria e História do Direito. Valeu, abraço!